Graça e paz. Hoje eu vou falar a respeito de uma palavra que falou muito ao meu coração, né? Uma mensagem assim que Deus trouxe resposta para mim, falou muito comigo e eu quero compartilhar, né, através desse vídeo e que essa palavra ela possa abençoar a sua vida. Você que vai ver esse vídeo, eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você, que vai trazer resposta, assim como trouxe para mim, porque o Espírito Santo do Senhor, ele me incomodou, sabe? Ele me incomodou para que eu gravasse esse vídeo. Então, se o Espírito Santo está me incomodando, é porque você que está aí do outro lado está precisando ouvir essa palavra. Amém? E essa palavra está lá em 1 Samuel. É um texto grande, então eu vou ler só alguns versículos. Samuel, nós vamos ler o versículo 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 17 e o 18. Fala assim: E disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitará teus irmãos a ver se vão bem, e tornarás o seu penhor. Aí eu quero ler também agora o 20, fala assim: Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se, e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e gritos clamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e tremiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteus para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim fará o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Agora eu quero ler os 50 e os 50 até os 52. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e atirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Essa palavra, né, ela é muito conhecida, né? Todo mundo, ela já foi pregada muitas e muitas vezes, né? Aqui é quando Davi ele vence Golias. Só que hoje nós vamos ver alguns pontos, né? Alguns pontos que acontecem, né, no campo de batalha. Né? Primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Davi ele sai para fazer simplesmente como um garoto de recado. Seu pai chega para ele e fala assim: olha, você vai levar esses pães, essa farinha tostada, esse trigo tostado para os seus irmãos, e esses 10 queijos você vai levar para o comandante de 1000. Então ele saiu simplesmente para fazer uma tarefa corriqueira, de que qualquer pessoa poderia fazer. Mas nós temos que entender que grandes pessoas fazem pequenas coisas com excelência. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com excelência. Davi ele não reclamou de fazer uma tarefa tão simples, né?
de ser ali, né, um office boy, vamos dizer, hoje, né? De levar alguma coisa, de levar um recado, de levar comida ali, pão para os seus irmãos, de ver como é que estava. Largou então, né, obedeceu, né, nós vemos aqui a obediência dele com o pai, e aí ele obedece seu pai, sai de madrugada, caminha e chega ali até o campo de batalha. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que nós temos que aparecer no campo de batalha. Nós precisamos ir, nós precisamos sair, nós precisamos estar no campo de batalha. Estar no campo de batalha significa 50% da batalha ganha. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela nem sai para o campo de batalha. Ela nem vai ao campo de batalha. O que é isso quer dizer? Davi aqui está falando que ele deixou os queijos, os pães ali com o guarda da bagagem e foi lá para ver a peleja. Ele foi para o campo de batalha. E muitas vezes o que acontece? Ele poderia simplesmente ter entregue aquilo e ter ido embora. Mas ele ficou e ele foi ao campo de batalha. Muitos não vão nem ao campo de batalha. Quantas pessoas, eles ficam aí sonhando. Tem pessoas que ficam só na fase do sonho. Ah, eu sonho em ser isso, eu sonho em ser aquilo. Mas ele nem se apresenta no campo de batalha. Ah, eu quero um cargo melhor na minha firma. Mas ele nem se candidata para esse cargo. Ou seja, ele nem comparece no campo de batalha. Então, muitas pessoas nem comparecem no campo de batalha. Então, a primeira coisa é comparecer no campo de batalha. Ah, eu gostaria tanto, né, de fazer uma viagem internacional, mas nem tira o passaporte. Nem comparece no campo de batalha. Nem comparece no campo de batalha. Então, a primeira coisa, comparecer no campo de batalha. Começar pelas pequenas coisas. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele compareceu no campo de batalha. E o que aconteceu ali? Davi, ele ouviu. Então ele ouviu, né, o Golias falando. Tá aqui no versículo 26, olha. Deixa eu tornar a ler. Então falou Davi, aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Primeira coisa, o que Davi fez? Diante de uma situação, né, os filisteus, naquela época, eram o inimigo mais forte de Israel. É interessante que os filisteus ocupavam hoje o território que hoje é a faixa de Gaza. E aonde estão também, né, os inimigos ali de Israel hoje. E justamente ali, era aquele território que eles ocupavam. E eles eram o inimigo mais forte de Israel. E o que acontece? Quando Davi, ele ouve o filisteu falando, ele não ouviu, ele não viu ele como um gigante. Ele viu como um homem. Ele falou assim: o que esse filisteu está falando? Ele não falou o que esse gigante está falando. Porque ele não enxergou ele como um gigante. O que nós ouvimos e como nós enxergamos as coisas, isso é muito importante na nossa caminhada. Isso, sabe, o que nós ouvimos não pode superar aquilo que nós cremos. O que nós cremos precisa superar o que nós ouvimos e o que nós vemos. Porque o justo, ele vive pela fé. E se eu vivo pela fé, a minha fé, ela tem que superar o que eu vejo e o que eu creio. o que eu ouço e o que eu vejo. Então eu não ando nem pelo que eu ouço e nem pelo que eu vejo. Então ele ouviu um desafio, né? Ele ouviu. E quando nós ouvimos um desafio, quando nós temos um desafio, primeira coisa, nós temos que superar o que nós ouvimos, o que nós vemos. Nós temos que superar as circunstâncias. Pedro, quando ele começa a afogar ali, quando ele começa a andar pelas águas, por que ele começa a afogar? Porque ele começou a olhar o vento, porque ele começou a olhar a tempestade. Então, o que nós vemos e o que nós ouvimos não pode superar o que nós cremos. Então, existem duas atitudes quando eu tenho um desafio. Ou eu corro do desafio, ou eu corro para o desafio. Aí tem que saber das coisas. Você tem corrido do desafio ou você tem corrido para o desafio? Porque às vezes nós temos um desafio na frente, mas nós não queremos enfrentar. Aí nós corremos do desafio. Só que aí nós nunca vamos experimentar a vitória. Só que desafios existem, lutas existem para ser vencidas.
Batalhas existem para ser vencidas. E aí, Davi, ele não correu do desafio, ele correu para o desafio. E ele pergunta, olha a pergunta que ele faz. O que se fará com o homem que vencer esse filisteu? Você não vê Davi falando, esse gigante. Porque Davi não vê ele como gigante. Gigante é o nosso Deus. Muito maior do que esse gigante é o nosso Deus. Era o Deus de Davi. Davi pergunta, o que vai se fazer a esse homem? E aí ele fala, nossa, o que os homens falam para ele? Quem vencer esse gigante, porque para eles era um gigante, e o rei vai dar ele muita riqueza, ele vai casar com a filha do rei, e a família dele será isenta de impostos, nunca mais vai precisar pagar imposto. Ou seja, ele receberia a bênção e a sua família também receberia a bênção. Então, ele se apresenta no campo de batalha. Segunda coisa, no campo de batalha. No campo de batalha. Então, você já está encarando o desafio. Você diz, eu vou. Olha, esse emprego é um desafio para mim, esse emprego novo é um desafio, mas eu vou me apresentar no campo de batalha. E eu vou enfrentar o desafio. Porque filho de Deus não corre de desafio, não. Filho de Deus enfrenta. Filho de Deus não corre de afronta de inimigo, não. Ele enfrenta. E aí o que acontece? Ele ouve o seu irmão. Seu irmão fala para ele assim, e o verso 28, olha. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Olha para você ver. O que você ouve, irmãos, muitas vezes pode te desmotivar, pode te desanimar, pode, te desmoronar. Só que, e muitas vezes, nós vamos ouvir isso dentro da nossa própria casa. Nós vamos ouvir isso dentro da nossa própria igreja. Nós vamos ouvir isso, muitas das vezes, das pessoas que nós amamos. Quem é você? Quem que você pensa que você é? Qual que é a sua presunção, Davi? Perguntando, que vai se fazer esse homem? Quem é você, Davi? Quem é você? Você volta para o curral, volta para suas ovelhas. O que você está fazendo aqui? Você não é nada. É isso que Eliabe quis dizer. Que presunção é essa sua de perguntar o que vai se fazer ao homem? Você acha que você tem capacidade, que você pode? Irmãos, isso nós vamos ouvir sempre. Mas só que não é isso que nós temos que crer. A nossa fé, ela tem que superar aquilo que nós ouvimos. A nossa fé tem que superar aquilo que nós vemos. A nossa fé, ela tem que estar firmada no nosso Deus, que é maior que qualquer desafio, que qualquer afronta, que qualquer situação. O nosso chamado, o teu chamado é muito maior do que você pensa. Quando Deus, sabe, ele quer te elevar, quando Deus ele quer nos elevar, ele coloca pequenas coisas para nós fazermos. Davi, era só lá levar 10 pães, farinha, 10 queijos para o comandante de 1000. Esse era o que ele tinha que fazer. Mas aquele dia começou de um jeito, mas acabou de outro. Talvez a gente pense assim, nossa, mas isso aqui é tão pouco para mim, por que eu vou fazer isso? Mas é nas pequenas coisas, sendo feitas com amor, com excelência, que nós mostramos o nosso coração, que nós mostramos o nosso caráter, a nossa obediência. Às vezes Deus quer te colocar numa grande posição, mas primeiro você tem que ser o quê? Fiel nas pequenas coisas, como diz a palavra, ser fiel nas pequenas coisas, nas grandes eu te colocarei. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Tem muitas pessoas que não quer ser fiel no pouco, não. Ele já quer chegar no muito logo, mas isso não vai acontecer. Porque é no pouco que nós demonstramos a nossa obediência, a nossa fidelidade. Agora, se você não é obediente no pouco, muito menos você vai ser obediente no muito. Então, você nem vai chegar no muito. Então, às vezes, você tem uma pequena coisa, uma pequena empresa, um pequeno cargo dentro da empresa que você trabalha, um pequeno cargo dentro da sua igreja, mas sabe o que importa? É fazer com excelência. É fazer com excelência. Não importa. Não importa. Escolha a excelência. Escolha a excelência. Porque os excelentes fazem tudo com excelência. Então, seja excelente. Principalmente para Deus.
Deus, quando ele criou o mundo, ele fez tudo com excelência. Ele falava assim, olha, ele acabou de criar uma coisa e dizia, é bom, é muito bom. Imagina o que é ser bom no conceito de um Deus perfeito. Se ele fez tudo para nós com excelência, por que nós vamos fazer de qualquer maneira? E quando eu falo de fazer para o Senhor, muitas vezes é dentro da sua casa, é fazer uma comida com excelência para o seu esposo, é limpar a sua casa com excelência, é cuidar do seu filho com excelência. Porque no ministério não é separado de família, não. Nosso ministério começa dentro da nossa casa. O nosso ministério, ele continua no nosso trabalho. E se lá no seu trabalho você dá um bom testemunho, você está fazendo com excelência. E se dentro do ônibus você é aquela pessoa também que respeita, né? O idoso entrou, nossa, eu vou levantar para ele sentar, uma grávida. Você está fazendo com excelência, você está mostrando que você ama o seu próximo. Então, às vezes é um pequeno gesto, uma pequena coisa. Mas Deus está vendo. E é nessa pequena coisa que Deus está vendo é que Ele vai te colocar nas grandes coisas. E aí o que acontece? O nosso chamado é muito maior, irmãos. E o gigante, sabe? Ele se torna o guardião da nossa bênção. Oh, glória a Deus! O grande desafio vai se mostrar o quê? A grande vitória que Deus vai dar através de nós. A grande vitória que vai vir através da minha vida e sua vida. E o que acontece no campo de batalha? Né? Você tem que ser você mesmo. Por quê? Porque Saul tentou colocar em Davi a armadura dele. Ele deve ter pensado assim, mas né, esse jovem vai morrer mesmo? Mas pelo menos ele morre com a armadura do rei, né? Vou colocar nele a minha armadura. E a palavra de Deus fala que Saul era alto, né? Fala que ele sobressaía do ombro para cima, ele sobressaía a qualquer israelita. Que além de ele era um homem muito bonito e muito alto, Saul. E aí o que acontece? A armadura dele era muito grande para Davi. A Bíblia não fala da estatura de Davi, fala que ele era de boa aparência, ruivo de boa aparência, mas não fala se ele era franzino, se ele era se ele era baixo, não fala a estatura dele. Mas Saul era maior do que ele, porque Saul era maior do que, a Bíblia fala que Saul era maior do que os israelitas, do ombro para cima ele sobressaía. Ele era mais alto. E aí o que acontece? Aquela armadura ficou grande demais. Aquela armadura não servia. Sabe por quê? Porque na minha guerra, eu tenho que lutar com as minhas armas. Na sua guerra, você vai lutar com as armas que Deus te deu. É com as armas que Deus coloca nas nossas mãos que nós guerreamos. E às vezes a gente menospreza aquelas armas. Às vezes a gente menospreza os pequenos começos. As coisas simples. E o que Davi usou? Davi usou aquilo que era peculiar dele como pastor. Pedras, funda, que é um estilingue. E o seu alforje, que é uma sacolinha ali, né? Que ele colocava ali seu alimento, alguma coisa. Talvez as pedrinhas mesmo, né? Porque o pastor de ovelha, geralmente, ele jogava pedra. Quando a ovelha começava a sair do caminho, ele jogava pedra. Porque se jogava pedra para um lado, ela ia para o outro. Ele não jogava pedra na ovelha, mas ele jogava daquele lado que ele não queria que a ovelha fosse. Aí a ovelha, para fugir da pedra, ela voltava para o caminho. Então, muitas vezes, o pastor de ovelha, ele usava desse artifício para manter a ovelha no caminho. Ele jogava pedra. Então, ele tinha esse costume. E ele usava o quê? Um estilingue, né? Coisa que era comum na vida dele. E o alforje que ele tinha. E ele pega ali, né? Com essas simples coisas. Essas coisas simples. Davi, ele vence o gigante. Davi, quando ele vai e pega, né? Aquela pedra, com aquela funda, e vai diretamente na testa do gigante, e ele cai. E quando o gigante cai, o que ele faz? Ele pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça do gigante. Muitas vezes, aquele que está se levantando contra você, achando que é o maior, vai morrer com a própria arma dele. Às vezes você está preocupado, nossa, está se levantando uma grande situação onde eu trabalho, eu não sei como fazer. Use as suas armas. Seja simples. Use aquilo que você aprendeu. A educação, a simplicidade, a honestidade, caráter cristão. Hora certa de falar, hora certa de calar, sabedoria. As armas que Deus te deu. Sabe? Mansidão de espírito, porque é isso que Jesus fala para nós, conosco. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E é isso que Deus ele quer de nós, que a gente seja humilde. Use isso.
Usou humildade, olha que Davi era humilde. Todo mundo estava zombando dele, o exército estava zombando dele, os irmãos dele não estavam acreditando nele. O pai dele estava fazendo ele de menino de recado. Ninguém acreditava em Davi, não. Você acha que alguém acreditava que Davi ia vencer aquele gigante? Eles estavam ali esperando ver, né, que Davi ia morrer. O próprio Saul não acreditou. Ninguém acreditava que Davi ia vencer. Mas ele acreditava. Ele. Você está me entendendo? A primeira pessoa que tem que acreditar que você é capaz é você mesmo. A primeira pessoa que tem que acreditar que você pode é você mesmo. Deus, ele já sabe que você pode. Deus, ele já disse, tudo posso naquele que me fortalece, está na palavra de Deus. Então você já sabe que você pode tudo em Cristo. Você já sabe que em Cristo você pode todas as coisas. Então você tem que saber isso. Você tem que inculcar essa palavra dentro de você. E você tem que ser corajoso. Como Deus falou com Josué. Né? Ser corajoso, Josué. Ser forte e corajoso. E é isso aí. No campo de batalha, nós não podemos tremer, não. Nós não podemos recuar, não. No campo de batalha, nós temos que ir para cima do desafio. Nós não podemos voltar, não. Nós temos que ir para o desafio. Imagina se na hora da luta ali, Davi saísse correndo. Ele nunca chegaria ao trono. Porque o gigante foi a porta da bênção de Davi. O gigante foi a porta da bênção de Davi. Talvez esse desafio que você está enfrentando, esse gigante que você está vendo hoje, é a porta da sua bênção. É a porta para te colocar no trono, sabe, naquele lugar de destaque que Deus quer que você esteja. E aí, o que acontece? Davi, na vitória de Davi, aconteceu uma revolução nacional. Porque olha o que fala o verso 50. Não, desculpa, o 52. Então os homens de Israel e Judá levantaram-se e jubilaram. Quer dizer, aqueles que estavam zombando, agora estão festejando. Né? Estão festejando, né? E seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate, até Ecrom. E então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. Houve uma vitória nacional. Houve riqueza para a nação, porque eles despojaram, né? Ali agora, o campo, né? Os arraiais dos filisteus. Olha para você ver, a sua vitória vai enriquecer outras pessoas. Vai enriquecer outros, aqueles que estão ao seu redor. Aquele povo que estava zombando de Davi, agora estava jubilando. Estava alegre, estava perseguindo agora os filisteus, venceram os filisteus, pegaram ainda os despojos. Houve uma revolução nacional. A nação inteira se alegrou com a vitória de Davi. A nação inteira recebeu bênçãos através da vitória de Davi. Imagina, Deus pode estar te escolhendo para abençoar toda a sua casa. A casa de Davi, você acha que foi só Davi que foi abençoado? Não. A casa de Davi foi abençoada. E eu quero te falar 10 pães. Os pães eram para quem? Para os irmãos. E a palavra pão, irmãos, vem da palavra guerra no hebraico. Por quê? Porque naquela época eles guerreavam por causa de pão. Se você vê lá em Juízes, se você pegar a história de Gideão, o que os midianitas faziam? Eles roubavam tudo que eles plantavam. E aí Gideão estava malhando trigo no lagar, que é o lugar de espremer as uvas, para eles não roubar o trigo. Porque eles guerreavam por causa de pão naquela época. E aí quando você entra no Santo dos Santos, lá dentro do tabernáculo, havia os 12 pães da propiciação, que significava o quê? Deus falando, eu venço as suas guerras. Oh, glória a Deus, hein? Eu venço as suas guerras. É isso que Deus estava falando para a nação de Israel. Aqueles 12 pães que significavam as 12 tribos. Deus falando, olha, eu venço a guerra de todos vocês. Quem vence a guerra, quem peleja por você sou eu. É isso que significa aqueles 12 pães ali. Claro, né? Claro que tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Tudo no tabernáculo fala de Jesus. Também fala de Jesus como pão da vida. Mas era de Jesus como pão da vida. Mas também tem esse significado. Eu pelejo suas guerras. E se você conhece a história de Israel,
né? Desde o passado, desde Abraão até hoje, você sabe que o segredo de Israel é que Deus peleja por eles. Aquela nação não estaria ali, de pé, se Deus não pelejasse por eles. Aquela nação não estaria ali cercada de inimigos, sendo uma potência no meio deles, enfrentando os desafios que precisa ser enfrentado, se Deus não pelejasse por eles. Então o pão é isso. Mas e aí? E os 10 queijos, que era para o comandante de milhares? O que significa esses 10 queijos? 10, no hebraico, é a letra Yud. Por quê? Porque o hebraico, cada letra tem um número. Yud é a letra da mão, é a letra da ação. Da ação. Então 10 é Yud, é mão, é ação. E mil é Elef, que é a mesma raiz da letra Aleph, que é Deus, que sozinha significa Deus, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. O que Deus está falando? 10, mão, ação. 1000, Deus. Deus guerreia a sua guerra. Ou Deus faz ação por você. Deus trabalha por você. Deus age por você. Ou seja, não foi Davi que venceu a guerra, foi Deus. Foi Deus. Quando Davi levou aqueles 10 pães, e quando ele leva os 10 queijos, os 10 pães, estava significando que a família dele seria abençoada através da guerra. E os 10 queijos é que o próprio Davi seria beneficiado, que Deus venceria a guerra por ele. Que tremendo, né? Que tremendo. Como que Deus, ele é maravilhoso. Pense você, não sou eu que venço a minha guerra, é Deus que vence a minha guerra. Por isso, eu quero te encorajar. Compareça no campo de batalha. Compareça no campo de batalha. Use as suas armas, que é aquilo que você aprendeu. Aquilo que você aprendeu. Use aquilo que você aprendeu. Não se meta querer usar a arma do outro. Não se meta querer ser igual ao outro. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Porque se você se meter, se Davi se metesse aí com a armadura de Saul, ia fazer papel ridículo e ainda poderia morrer ali. Mas ele falou, não. Eu vou na minha simplicidade. Eu vou usar as armas que eu tenho. As armas que eu domino. Se você não domina as suas armas, não adianta você ir para o campo de batalha. E Deus, ele já nos deu armas espirituais para nós guerrearmos. Mas nós precisamos comparecer no campo de batalha. Nós não podemos fugir dos desafios, nós temos que enfrentar os desafios. E nós temos que ter a nossa crença, ela tem que superar tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós vemos. Aí a vitória vai estar nas tuas mãos, como esteve na mão de Davi, como está na mão de Davi. Essa é a palavra. Deus falou comigo, sabe? Muito. Eu estava precisando ouvir essa palavra. E Deus falou comigo, compartilha essa palavra. Que se você foi abençoado com ela, compartilhe ela com outras pessoas também, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas saibam que não é na força dela, mas é na força do Senhor. Não foi na força de Davi, não. Foi na força do Senhor. Mas ele não fraquejou. Ele não fraquejou. Você não precisa fraquejar, porque nós temos um Deus que peleja por nós. Como ele falou com Josafá, nessa guerra não tereis que pelejar. Ele peleja por nós. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.